Era uma vez no antigo Israel um fazendeiro chamado Eliseu. Ele estava no campo arando a terra com 12 juntas de bois. Isso é muita terra para arar. De repente, o profeta Elias, um homem poderoso de Deus, passou por ali. Elias tinha uma missão muito especial: encontrar alguém para continuar seu trabalho. Elias simplesmente jogou seu manto sobre Eliseu. Esse gesto era um sinal de que Deus estava chamando Eliseu para ser seu sucessor, para ser um profeta. Eliseu entendeu o recado. Ele pediu um tempo para se despedir de seus pais, matou os bois, fez uma refeição e partiu para seguir Elias. Foi uma decisão enorme, pois ele deixou tudo para trás e se tornou o ajudante de Elias, aprendendo com o grande profeta de Deus. Eliseu acompanhou Elias fielmente. Eles estavam prestes a se separar, e Elias perguntou a Eliseu o que ele queria antes de Elias partir. Eliseu fez um pedido ousado. Ele queria uma porção dobrada do espírito de Elias. Isso significava que ele queria ter o mesmo poder e a mesma autoridade de Elias, mas em dobro, para poder continuar o trabalho de Deus. Elias disse que era um pedido difícil, mas que se Eliseu o visse quando fosse levado, então seu desejo seria concedido. De repente, um carro de fogo e cavalos de fogo apareceram, e Elias foi levado para o céu em um redemoinho. Eliseu viu tudo e gritou: Meu pai! Meu pai! O carro de Israel e os seus cavaleiros! Elias havia partido, mas seu manto caiu no chão. Eliseu pegou o manto, um símbolo de que o poder de Elias agora estava com ele. Com o manto de Elias nas mãos, Eliseu voltou ao rio Jordão. Ele bateu nas águas com o manto de Elias, exatamente como Elias havia feito, e as águas se dividiram. Eliseu passou a seco, e os outros profetas que estavam observando viram e disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Isso confirmava que Eliseu era o novo profeta de Deus. Depois disso, Eliseu foi para a cidade de Jericó. Os moradores da cidade estavam com um problema sério. A água era muito ruim e fazia as crianças morrerem, e a terra não dava frutos. Eliseu pediu uma tigela nova com sal, jogou o sal na fonte de água e disse: Assim diz o Senhor, eu sarei a estas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. E a água ficou boa, e foi assim desde aquele dia. Foi o primeiro milagre de Eliseu, mostrando que Deus estava com ele. Uma mulher viúva, que era esposa de um dos discípulos de Elias, estava em grande apuros. Ela tinha uma dívida enorme e os credores viriam levar seus filhos como escravos para pagar a dívida. Desesperada, ela foi procurar Eliseu. Eliseu perguntou o que ela tinha em casa. Ela disse que só tinha uma pequena jarra de azeite. Eliseu a instruiu a pegar o máximo de vasos vazios que pudesse de seus vizinhos, entrar em casa com seus filhos, fechar a porta e derramar o azeite da pequena jarra em todos os vasos. A mulher obedeceu. E, para sua surpresa, o azeite não parou de fluir até que todos os vasos estivessem cheios. Ela conseguiu vender o azeite, pagar sua dívida e ainda ter dinheiro para viver. Foi um milagre que salvou sua família da miséria. Eliseu costumava passar por uma cidade chamada Sunem, onde uma mulher rica e generosa, que não tinha filhos, sempre o recebia bem. Ela até construiu um pequeno quarto para ele em sua casa. Em gratidão, Eliseu prometeu que ela teria um filho. E para a alegria dela, a promessa se cumpriu. Tempos depois, o menino, que já era uma criança, estava no campo com o pai e de repente caiu doente e morreu. A mãe, com o coração partido, correu para Eliseu. Eliseu foi à casa dela, e através da oração e de um ato de fé, o menino ressuscitou. Foi um dos milagres mais poderosos de Eliseu, trazendo alegria e esperança de volta para aquela família. Havia um comandante muito importante do exército da Síria chamado Naamã. Ele era um homem poderoso, mas tinha lepra, uma doença de pele terrível que na época não tinha cura. A serva de Naamã, uma menina israelita, disse que havia um profeta em Israel que poderia curá-lo. Naamã viajou até Israel, levando muitos presentes para Eliseu. Eliseu não foi ao encontro de Naamã pessoalmente, mas mandou um mensageiro dizer: Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, e sua carne será restaurada e você ficará limpo. Naamã ficou bravo, pois esperava um grande espetáculo. Mas seus servos o convenceram, e ele foi e se lavou 7 vezes no Jordão. Quando saiu da água, sua pele estava limpa e saudável como a de uma criança. Naamã voltou para agradecer a Eliseu, reconhecendo que havia um Deus verdadeiro em Israel. Em outro momento, um grupo de profetas estava cortando árvores perto do rio Jordão, e o machado de um deles caiu na água. Era um machado emprestado e o homem ficou desesperado. Ele gritou para Eliseu: Ai, meu senhor, era emprestado. Eliseu perguntou onde havia caído. Pegou um pedaço de pau, jogou-o na água no mesmo lugar.
e o ferro do machado flutuou. O homem pegou-o de volta. Em outra ocasião, o rei da Síria tentou capturar Eliseu. Ele enviou um grande exército para cercar a cidade onde Eliseu estava. O servo de Eliseu ficou apavorado, mas Eliseu orou: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E Deus abriu os olhos do servo, que viu que as montanhas estavam cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, mostrando que Deus estava protegendo seu profeta. A cidade de Samaria estava sob um cerco terrível. A fome era tão grande que as pessoas comiam coisas horríveis para sobreviver. O rei de Israel ficou furioso e queria matar Eliseu, culpando-o pela situação. Mas Eliseu profetizou que no dia seguinte, a preços incrivelmente baixos, haveria comida em abundância nos portões da cidade. Um oficial do rei zombou, dizendo que isso seria impossível, mesmo que Deus abrisse as janelas do céu. Eliseu disse: Você verá com seus próprios olhos, mas não comerá dela. E assim aconteceu. 4 homens leprosos, famintos, saíram da cidade e encontraram o acampamento sírio abandonado com muita comida. O povo de Samaria saiu correndo para pegar a comida e o oficial que duvidou foi pisoteado e morreu na confusão, exatamente como Eliseu havia profetizado. Eliseu ficou doente e morreu. Mas mesmo em sua morte, o poder de Deus ainda estava com ele. Anos depois, um homem morreu e estava sendo enterrado. De repente, um grupo de moabitas, inimigos de Israel, apareceu e os que estavam enterrando o homem, com medo, jogaram o corpo rapidamente na sepultura de Eliseu e fugiram. Quando o corpo do homem morto tocou os ossos de Eliseu, ele reviveu e se levantou. Esse foi o último milagre registrado de Eliseu, mostrando que o poder de Deus que operou através dele em vida não se apagou nem mesmo em sua morte. Eliseu continuou o trabalho de Elias, e através de sua vida, muitas pessoas foram abençoadas e a glória de Deus foi revelada. Sua história nos lembra que Deus pode nos usar de maneiras incríveis se estivermos dispostos a ouvi-lo e obedecê-lo. Qual parte da história de Eliseu mais te impressionou?